Meus amigos, como libertar o Brasil do atraso econômico resultante de sua secular dependência é o tema que iremos abordar a partir deste momento. Nosso objetivo é apresentar como o Brasil poderá se libertar deste atraso econômico resultante de sua secular dependência, desde o período colonial até a era contemporânea. Para realizar esse objetivo, nós analisamos a trajetória do Brasil como país dependente dos impérios português, britânico e norte-americano e do imperialismo exercido pelo capitalismo globalizado ao longo da história. Além disto, além de fazer uma análise da trajetória do Brasil como país dependente, nós procuraremos identificar as verdadeiras causas da dependência política, econômica e tecnológica do Brasil. Esta abordagem que nós estamos fazendo é muito importante, porque, de modo geral, as pessoas procuram simplificar a solução dos problemas do país, apontando que o problema do país é a educação. Alguns afirmam que o problema é a educação. E aí existem vários articulistas na imprensa, de modo geral, que procuram demonstrar, e com justa razão, a precariedade do sistema de educação do país. Mas elegem a educação como solução para os problemas do país como um todo. Outros consideram que o principal problema do país é a corrupção. E aí cometem absurdos, como o que aconteceu nas últimas eleições presidenciais, quando se elegeu Jair Bolsonaro presidente da República, o menos preparado dos candidatos que se apresentaram. E esse despreparo está se confirmando na prática com o péssimo, desastroso governo que realiza. Mas não essa de eleger este ou aquele assunto, educação, corrupção, combate à corrupção, melhoria da educação, ou abrir a economia. Alguns colocam que o Brasil não se desenvolve porque a economia é fechada, quando na realidade nunca foi fechada a economia brasileira. Ela sempre esteve à mercê do capital internacional. E isso nós vamos demonstrar aqui. Então, o que nós vamos mostrar é a essência, a real causa dos problemas que nos afetam. E eu começo analisando a trajetória do Brasil como país dependente ao longo da história. De início, é importante observar que, historicamente, o Brasil se defrontou com duas formas de dependência. A primeira, dependência de impérios, como o português, o britânico e o norte-americano. Isto de 1500 até 1990. E a segunda, do sistema mundo capitalista globalizado, que passou a prevalecer a partir de 1990. De 1500 a 1810,
o Brasil foi dominado pelo Império Colonial Português. De 1829, ou melhor, de 1810 a 1929, o Brasil foi dominado pelo Império Britânico. De forma indireta, claro. O Império Britânico não fez aqui no Brasil o que fez na Índia, porque na Índia ela ocupou militarmente e passou a ter prepostos britânicos governando a Índia. No Brasil, os britânicos contaram com governantes subalternos que se submeteram às suas imposições dentro do país. Isso de 1810 até 1929. De 1945 até 1990, foi o domínio absoluto do imperialismo norte-americano. E de 1990 até o presente momento, pelo novo imperialismo exercido pelo capitalismo globalizado. Depois eu vou explicar exatamente de que forma esse capitalismo globalizado exerce a sua dominação em todo o mundo. Apenas de 1930 a 1945, durante o governo Getúlio Vargas, não houve ingerência externa do Brasil em seu desenvolvimento. Porque as grandes potências capitalistas estavam, todas elas, ocupadas, tentando superar a grande depressão econômica mundial, iniciada em 1929, e logo após se envolveram, a partir de 1939, na Segunda Guerra Mundial. Estiveram ocupadas de 1939 até 1945. Então, esses dois eventos, a depressão econômica de 1929 e a Segunda Guerra Mundial, contribuíram para que, de 1930 a 1945, o governo não sofresse ingerência nos seus assuntos internos, afetando o seu desenvolvimento. Esta é uma das razões do sucesso da política nacionalista de Getúlio Vargas, que governou o país durante esse período, de 1930 a 1945. Em sua trajetória, ao longo da história de mais de 500 anos, o Brasil não alcançou a condição de país independente. Isso é um fato indiscutível. Porque sua independência, diferindo da experiência dos demais países da América Latina, não apresentou as características de um típico processo revolucionário nacional libertador. O nativismo revolucionário, que foi uma das características da independência dos países da América Latina, sob a influência dos ideais do liberalismo e das grandes revoluções de fins do século XVIII, não foi responsável pela emancipação do Brasil. Então o Brasil diferiu dos demais países da América Latina. Porque a emancipação do Brasil do jugo colonial português coube a iniciativa de Dom Pedro I, príncipe herdeiro da Casa Real Portuguesa, e não ao povo brasileiro, o ato político que culminou com a independência do Brasil. A independência do Brasil foi, portanto, uma independência sem revolução, porque não houve mudanças na base econômica do país e na superestrutura política e jurídica da nação, cedendo o terreno à lógica de conservar, mudando o que prevalece até hoje. Ou seja, houve mudança, mas conservou tudo o que existia, do ponto de vista da base econômica,
e da superestrutura política e jurídica. O império que nasce da independência do Brasil mantém o execrável latifúndio e intensifica a maldita escravidão, fazendo desta o suporte da restauração que realiza contra as estruturas econômicas herdadas da colônia. A independência do Brasil não foi uma conquista do povo brasileiro, e sim concedida por Portugal. E o que é mais lamentável ainda é que Portugal concedeu a independência e ainda recebeu pagamento pela independência. Uma indenização pelo fato de ter contribuído para tornar o Brasil independente. Então, depois de uma expoliação de 322 anos no Brasil, Portugal ainda recebeu um pagamento pela independência. A independência do Brasil, em 1822, foi, portanto, uma falsa independência. Então, esse é o primeiro grande problema que nós tivemos, e isso afeta, inclusive, o fato do Brasil ser o que é hoje. Tem repercussões, inclusive, hoje. O fato da nossa independência não ter sido uma conquista do povo brasileiro. O outro episódio da nossa história, que também é comemorado com todas as pompas, é o fim do Império, em 1889, com a proclamação da República no Brasil, que não resultou da luta do povo brasileiro, também da mesma forma que a independência, e sim de um golpe de Estado, patrocinado pelo Exército com apoio das oligarquias econômicas que dominavam o país no final do século XIX. A República, que nasce de um golpe de Estado, mantém um modelo econômico agrário, exportador, que privilegia os interesses das oligarquias desde 1500, com um execrável latifúndio herdado do período colonial, e mantém a subordinação do país em relação à Inglaterra desde 1810, após a chegada da família real. Em 1808, a família real chegou no Brasil, e em 1810, Portugal, que era também dominado pelo Reino Unido, fez concessões. A Inglaterra, de tal maneira que a Inglaterra passou a usufruir de benefícios, facilidades alfandegárias para a colocação dos seus produtos industrializados a serem colocados no mercado interno brasileiro. Esta subordinação do país em relação à Inglaterra desde 1810 foi um fator decisivo para que a indústria no Brasil só fosse implantada 200 anos após a Revolução Industrial. Ou seja, houve tentativas, digamos assim, eu diria até frustradas, como é o caso do Barão de Mauá, que tentou industrializar o país e investiu também em infraestrutura ferroviária, por exemplo. Mas essa tentativa do Barão de Mauá também não foi levada avante, simplesmente porque a dependência do Brasil em relação à Grã-Bretanha impedia que a indústria nacional se desenvolvesse. Por imposição do governo português, em 1810, foi assinado um tratado que criava facilidades para o acesso de produtos britânicos ao mercado interno no Brasil. E isso foi um fator impeditivo ao florescimento da indústria nacional, e que tem repercussões até hoje. O atraso que nós temos na indústria do Brasil tem a ver exatamente com esse fato que ocorreu em 1810.
Mas a República, que foi proclamada em 1889, manteve a subordinação do país em relação ao Império Britânico. Só deixou de acontecer até 1929, quando aconteceu a depressão econômica, a crise da Bolsa de Nova York, que colocou em xeque todo o sistema econômico mundial. O capitalismo mundial foi colocado em xeque em 1929. Só a partir de 1930, diante dos aspectos que já coloquei, das grandes potências capitalistas estarem todas envolvidas na tentativa de fazer frente à depressão econômica, praticamente a ingerência nos assuntos internos do Brasil deixou de acontecer. Mas, voltando à questão da dominação britânica, ela aconteceu até 1929. E o modelo agrário exportador que se estruturou com base no latifúndio e no trabalho escravo durante o período colonial e império, se constituíram um gigantesco entrave ao desenvolvimento do Brasil, com reflexo até hoje. Então, a independência sem a participação do povo, a república que foi proclamada sem a participação do povo, a dominação britânica que impediu o desenvolvimento da indústria no país, a existência do modelo agrário exportador que manteve a malfadada estrutura agrária baseada no latifúndio, que continua até hoje, e no trabalho escravo, que só terminou em 1888, também graças à imposição britânica, porque senão o trabalho escravo tivesse continuado no país por mais tempo. Tudo isso que eu acabei de falar se constituiu um gigantesco entrave ao desenvolvimento do Brasil, com reflexos até hoje. A primeira tentativa de promover a emancipação nacional, com o desenvolvimento econômico do Brasil não dependente do mercado mundial, não subordinado ao capital internacional e às grandes potências capitalistas, foi encetada pelo presidente Getúlio Vargas, que assumiu o poder com a denominada Revolução de 1930, com o fim da República Velha, que era uma república governada por uma oligarquia corrupta e digamos assim, atrasada, e que se manteve e só foi afastada do poder porque a crise da Bolsa de Nova York de 1929 afetou a economia brasileira no que diz respeito à exportação do café, de um lado. E de outro lado, a disputa pela sucessão presidencial colocou em xeque uma regra que havia sido estabelecida de que um período presidencial deveria ser um presidente paulista, de origem paulista, e o seguinte de origem mineira. Então, o presidente Washington Luiz, que era paulista, não quis seguir essa regra, indicando como seu sucessor Júlio Prestes, que era paulista. E os mineiros não concordaram com esse procedimento, se rebelaram, da mesma forma que os gaúchos se rebelaram com Getúlio Vargas. A Paraíba se rebelou sob a liderança de José Américo, um político importante da Paraíba e do Nordeste, de modo que esta rebelião de natureza política fez com que acontecesse a Revolução de 30. E muito colaborou para que isso acontecesse a crise econômica gerada pela Depressão Mundial de 1929. Então, o Washington Luiz foi derrubado. Houve uma derrubada de Washington Luiz. Além disso,
os revoltosos contaram com o apoio dos tenentes, do movimento tenentista, que passou a existir no Brasil desde 1922. Então, os tenentistas, os integrantes do movimento tenentista, colaboraram no sentido da derrubada do governo de Washington Luiz. E ascendeu ao poder Getúlio Vargas, que tinha sido o candidato derrotado por Júlio Prestes, o candidato de Washington Luiz à presidência da República. Então, Getúlio Vargas assumiu o poder em 1930, imprimindo ao seu governo uma política de caráter populista e nacionalista. Isso de 1930 até 1945. Neste período não houve ingerência externa no Brasil, em seu desenvolvimento, por parte das grandes potências, porque todas elas estavam empenhadas, como já falei, na superação da depressão econômica mundial, que ocorreu em 1929, e também se envolveram na Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945. Getúlio Vargas, baseou sua administração nos preceitos do populismo, nacionalismo e trabalhismo. A política econômica passou a valorizar o mercado interno, que favorecia o crescimento industrial e, consequentemente, o processo de urbanização. O centralismo do período Vargas abriu o caminho à completa unificação do mercado interno do país, que não existia antes, o que era tanto mais importante quanto o elemento motor da economia passava a ser a atividade industrial. Foi graças a este impulso centralizador que o Brasil se dotou definitivamente com um mercado interno integrado e capaz de autogerar o seu crescimento. Então, Getúlio contribuiu decisivamente para integrar o mercado interno do país. Até 1930, era insignificante a participação da indústria na economia brasileira. A crise econômica de 1929 e a Revolução de 1930 criaram as condições para o início do processo de ruptura do Brasil com o passado colonial e a decolagem do processo de industrialização do país. As forças políticas que assumiram o poder no Brasil em 1930 apoiaram e implementaram um projeto de industrialização, com o objetivo de retirá-lo do atraso econômico, impulsioná-lo rumo ao progresso, com a implantação de um parque industrial próprio, nos moldes das nações europeias e dos Estados Unidos. Foi a primeira tentativa, foi a primeira vez na história do Brasil que um governo fez semelhante opção. Em 1930, torna-se vitoriosa a ideologia do nacionalismo, desenvolvimento autônomo com forte base industrial. A industrialização se desenvolveu através do processo de substituição de importações, isto é, produzindo no Brasil o que antes era importado do exterior. Claro que um elemento contribuiu de forma importante nesse sentido, que foi a dificuldade de importar decorrente da guerra, da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial dificultou a importação de produtos industrializados. Então o Brasil foi obrigado digamos assim, a desenvolver uma forte base industrial para substituir importações. Na primeira fase da industrialização de 1930 a 1940, a ênfase foi na produção de bens de consumo imediato, bens não duráveis. A única ingerência externa que houve de 1930 a 1945 ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando o governo dos Estados Unidos pressionou o governo Vargas para instalar bases militares norte-americanas em Natal e Fernando de Noronha.
Vargas resistiu a essa ideia. Mais tarde, ele aceitou esta possibilidade, até por pressão da opinião pública brasileira, que achava que o Brasil deveria colaborar no combate ao nazismo. Vargas decidiu instalar essas bases militares norte-americanas com a condição do governo norte-americano instalar a usina siderúrgica de Volta Redonda, que foi fundamental para o desenvolvimento da indústria de base no Brasil. Então veja que Vargas agiu com inteligência, permitindo a presença norte-americana, militar norte-americana em território brasileiro, mas em contrapartida abriu o caminho para que a indústria se desenvolvesse ainda mais com a implantação da usina siderúrgica de Volta Redonda. Após a Segunda Guerra Mundial, no dia 29 de outubro de 1945, houve pressão, muita pressão da opinião pública e também das forças de oposição a Vargas, no sentido da sua saída do poder. O argumento colocado era de que não se justificava Getúlio continuar governando ditatorialmente quando a democracia iria derrotar das forças do nazifascismo, as ditaduras impostas pelo nazifascismo na Europa. E essa pressão produziu efeitos além da pressão exercida pelo governo dos Estados Unidos. Toda essa pressão contribuiu para que os militares invadissem o Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, no dia 29 de outubro de 1945, e forçasse a renúncia do presidente Vargas. Getúlio Vargas, depois do governo Eurico Dutra, que se elegeu em 1946, substituindo, ele se elegeu presidente da República, Eurico Dutra, mas na eleição subsequente, Getúlio se candidatou e venceu as eleições e governou de 1951 a 1953, realizando um dos mais completos levantamentos da economia brasileira. Foi um diagnóstico bastante importante, aprofundado, que foi feito durante esse período, que possibilitou ao governo planejar a economia com efetividades. Isso fez com que o governo propusesse uma série de projetos de infraestrutura, com seus programas de execução abrangendo projetos de modernização de vias férreas, portos, navegação de cabotagem, geração de energia elétrica. Foram adotadas medidas para superar disparidades regionais de renda, isto é, para melhor integrar o Nordeste ao restante da economia nacional e para o país alcançar estabilidade monetária. Foram criados também o BNDES, peça importante na política de desenvolvimento nacional. E, além disso, criou a Petrobras, que é hoje uma empresa de grande importância para o desenvolvimento do Brasil, até hoje. Por não aceitar sua deposição pelos militares, em 1954, o presidente Vargas suicidou-se, tendo sua atitude representada também o ato final do primeiro governante do Brasil, que pautou sua ação em defesa da soberania nacional. Sobre o suicídio de Vargas,
é importante observar que Getúlio se matou. Há uma hipótese que diz que ele se matou, outras é que ele teria sido assassinado. Porque ele foi acusado de ter patrocinado a tentativa de assassinato do jornalista Carlos Lacerda, que era um principal opositor dele no Brasil. Essa tentativa de assassinato de Lacerda levou à morte do Major Rubens Vaz na Aeronáutica. E isso provocou uma histeria nacional contra o governo Vargas, atribuindo a ele a responsabilidade. Depois, o chefe da segurança de Vargas, Gregório Fortunato, foi acusado de ter sido responsável pela tentativa do assassinato. Não se sabe se efetivamente ele foi o responsável pela tentativa do assassinato, mas o fato de ele ser o chefe da segurança de Vargas, isso imediatamente fez com que houvesse a conclusão de que Getúlio teria mandado ele promover esse atentado. Diante disso, as pressões se tornaram irresistíveis e, por conta disso, Vargas teria se suicidado. A outra versão, como já falei, é de que teria havido um assassinato, diante da recusa dele em renunciar à presidência da República. A segunda tentativa de promover a emancipação nacional, com o desenvolvimento econômico do Brasil não dependente do mercado mundial, não subordinado ao capital internacional e às grandes potências capitalistas, foi assumida pelo presidente João Goulart, que era um discípulo de Getúlio Vargas, quando em 1961 procurou encetar a mesma política populista e nacionalista ao implementar denominadas reformas de base, que reunia iniciativas que visavam as reformas bancária, fiscal, urbana, administrativa, agrária e universitária. Incluía também oferecer o direito de voto para analfabetos e as patentes subalternas das Forças Armadas. As medidas do presidente João Goulart buscavam também uma participação maior do Estado nas questões econômicas, regulando, por exemplo, o investimento estrangeiro no Brasil. Entre as mudanças pretendidas pelas reformas de base está, em primeiro lugar, a reforma agrária. O objetivo era possibilitar que milhares de trabalhadores rurais tivessem acesso às terras em mãos do latifúndio. Outro ponto é que a nova lei de remessa de lucros buscava reduzir o altíssimo índice de lucros que as grandes empresas estrangeiras remetiam do Brasil para suas matrizes no exterior. Por adotar uma política populista e nacionalista, João Goulart foi deposto do poder em 64, sob o pretexto de que pretendia comunizar o Brasil. O golpe de Estado de 64, que derrubou o governo João Goulart, foi uma contra-revolução, promovida pelas classes dominantes do Brasil, com o apoio do governo dos Estados Unidos. Isso está comprovado, há documentos que comprovam isso, porque foi uma reação conservadora à possibilidade de uma transformação efetiva e radical do Brasil durante o governo João Goulart. É importante observar que a tentativa de golpe de João Goulart aconteceu em 1961, que não se consumou porque Leonel Brizola, governador do Rio Grande do Sul, promoveu um movimento em todo o país em defesa das legalidades, porque depois da renúncia de Jânio Quadros, João Goulart, que era o vice-presidente da República, deveria
deveria ocupar o governo, deveria substituí-lo. E as Forças Armadas queriam impedi-lo. Forças Armadas junto com setores ligados aos interesses norte-americanos e também a extrema-direita, né, que estava coligada exatamente com essas forças interessadas exatamente no impedimento de João Goulart de assumir a presidência da República. Então, o golpe de 1964 era para ter acontecido em 1961. Mas, em 1964, o governo João Goulart enfrentou muitos problemas. No campo da economia, a economia estava em crise por conta do governo irresponsável de Juscelino Kubitschek, que gastou mais do que o que podia, então gerou hiperinflação na economia brasileira. As greves de trabalhadores se sucederam simplesmente por conta da inflação, que os salários dos trabalhadores eram insuficientes para as pessoas sobreviverem, para os trabalhadores sobreviverem. Então recorriam às greves que se multiplicaram em todo o país. E além disto, durante o governo Juscelino Kubitschek, foram realizados investimentos, obras faraônicas, como por exemplo a construção de Brasília, que tem sua relevância, mas se gastou muito além daquilo que havia sido orçado ou planejado inicialmente. Houve também muita corrupção, inclusive o governo Juscelino foi acusado de corrupção exatamente por conta das obras de Brasília. Além disso, a abertura que Juscelino fez de rodovias em todo o país, os investimentos foram feitos, inclusive públicos, né? Isso contribuiu para endividar enormemente o país, ao ponto de, quando João Goulart assumiu a presidência da República, se defrontar com uma situação econômica bastante difícil. O país extremamente endividado, a queda no crescimento econômico, e claro que tudo isso exigia que fossem realizadas reformas estruturais no país, que foi o que o João Goulart propôs. E muitas dessas reformas feriam interesses de poderosos, como por exemplo o latifúndio das oligarquias rurais, que sempre dominaram o país, e os interesses do capital estrangeiro, com restrição à remessa ilimitada de lucros para o exterior, que era o que acontecia na época. Os governantes que sucederam a Getúlio Vargas e João Goulart adotaram políticas que comprometeram o futuro do Brasil. Todos eles, sem exceção. Aumentando sua dependência política, econômica e tecnológica em relação ao capital internacional. E, sobretudo, os Estados Unidos, que apesar de, a partir de 1990, estar em declínio como potência dominante, e está perdendo também influência na realização de investimentos na economia brasileira, por exemplo. Mas os Estados Unidos ainda jogam um papel muito importante no que diz respeito à dependência do Brasil em relação aos Estados Unidos. O governo Eurico Dutra, que governou de 1946 a 1950, sucedendo a Getúlio Vargas,
tornou o Brasil subordinado dos Estados Unidos, cuja aliança com o governo norte-americano repercutiu em ações políticas de natureza autoritária no plano interno. Por exemplo, por determinação do governo americano, o governo brasileiro impôs a colocação na ilegalidade do Partido Comunista Brasileiro, cujos parlamentares foram cassados e muitos funcionários públicos, na época, foram também afastados da atividade do setor público, simplesmente porque eram comunistas. Isso por imposição do governo norte-americano. Outro governante também submisso às grandes potências foi o governo Juscelino Kubitschek, que governou o Brasil de 1955 a 60, sucedendo a Vargas após o seu suicídio. Juscelino Kubitschek contribuiu para a desnacionalização da economia brasileira, quando o capital estrangeiro assumiu o comando do processo de industrialização do Brasil. E a indústria nacional ficou relegada à sua própria sorte, ao sofrer a concorrência dos grupos externos. É importante observar que a industrialização brasileira, que avançara sob a liderança da empresa brasileira durante o governo Vargas, foi desbancada pelo capital estrangeiro, que passou a assumir progressivamente o controle dos ramos mais dinâmicos da economia brasileira. Outros governantes subalternos também ao capital internacional foram os presidentes militares, como Castelo Branco, Costa e Silva, Garrastazu Médici e Ernesto Geisel. Esses governantes assumiram o poder com o golpe de Estado de 1964 e assumiram o poder ilegalmente, porque a Constituição de 1946 colocava que os presidentes deveriam ser eleitos pelo voto popular. Implantaram uma ditadura que durou 21 anos, de 1964 a 1985, que além de desmantelarem as instituições democráticas existentes no país, cassaram mandatos de parlamentares da oposição, torturaram e levaram à morte centenas de militantes de esquerda. E não só militantes de esquerda, inclusive democratas, quer dizer, não integrantes de partidos de esquerda. Mantiveram a política econômica do governo Juscelino Kubitschek de subordinação da economia brasileira ao capital internacional. O modelo de desenvolvimento capitalista dependente de tecnologia e capitais externos, inaugurado pelo governo Juscelino Kubitschek em 1955, que atingiu o auge na década de 1970, se esgotou no início dos anos 1980. As décadas de 1980 e 1990 marcam a mais longa e grave crise do Brasil em sua história, só superada pela crise atual, eclodida em 2014. Então, essa crise das décadas de 1980 e 1990 foram os anos de maior crise econômica que o país enfrentou, até ser superada pela crise que começou em 2014 e que até agora, em 2020, 6 anos de estagnação que nós estamos vivendo, com os governos incompetentes de Michel Temer e agora de Jair Bolsonaro. Esta lamentável situação atingiu maior gravidade a partir de 1990. Eu falo a situação de 1980 e 90. Essa década eram consideradas décadas perdidas. Essa situação atingiu maior gravidade a partir de 1990,
quando foi adotado o modelo neoliberal de subordinação do país ao imperialismo exercido pelo capitalismo globalizado. Antes, o imperialismo tinha uma pátria. Era o imperialismo britânico, era o português, era o britânico e o norte-americano. Mas agora é o imperialismo exercido pelo capitalismo globalizado. Já não tem uma pátria responsável pela ação imperialista. O modelo econômico neoliberal, imposto pelo novo imperialismo, exercido pelo capitalismo globalizado, teve sua implantação iniciada no Brasil no governo Fernando Collor, em 1990, quando foi dado início ao processo de desmonte do aparato institucional existente, resultante do modelo nacional desenvolvimentista da era Vargas e do modelo de desenvolvimento capitalista dependente do governo Juscelino Kubitschek e dos governantes do regime militar, que se caracterizavam pela ativa participação do governo na condução do processo de desenvolvimento. É importante observar que tanto na condução do desenvolvimento voltado para os interesses nacionais, que era o nacional-desenvolvimentismo na era Vargas, também durante a adoção do modelo de desenvolvimento capitalista dependente, tanto com Juscelino como com os governantes militares, o governo teve ativa participação. Quer dizer, havia inclusive planos de desenvolvimento. Juscelino Kubitschek, da mesma forma que Vargas, elaborou planos de desenvolvimento para o país. O governo Juscelino elaborou o famoso plano de metas do seu governo, e os governantes militares também elaboraram os chamados PNDs, Plano Nacional de Desenvolvimento, que contribuiu para a industrialização do país e o desenvolvimento da infraestrutura de base. E, entretanto, a industrialização que aconteceu no Brasil foi uma industrialização dependente, baseada em capitais externos, dominada pelo capital estrangeiro que se instalou e que se aprofundou no Brasil, a tal ponto que hoje, nos setores mais dinâmicos da economia brasileira, no setor industrial, 80% dos investimentos realizados têm o controle do capital estrangeiro. Então, como eu disse, o governo exercia um papel durante esse período. Havia uma ativa participação do governo na condução do desenvolvimento. Com o modelo liberal, isso acabou. O governo brasileiro abdicou deste papel, transferindo-o para as forças do mercado, comandadas pelo imperialismo exercido pelo capitalismo globalizado. Então, o governo praticamente deixou a economia brasileira à mercê das forças do mercado. E, com isso, evidentemente, trazendo consequências extremamente negativas para o país. Fatores internos e externos contribuíram para que houvesse a mudança no aparato institucional existente no Brasil. Internamente, a crise financeira do Estado. Como eu lhes falei, quando João Goulart assumiu em 64 a presidência da República, havia uma crise financeira muito séria do Estado brasileiro. Inclusive, uma crise fiscal, quer dizer, você arrecadava menos do que você gastava, o governo gastava. Então, isso contribuiu para que se elevasse o déficit público. E na medida que o déficit crescia, o governo era obrigado a captar recursos, inclusive se endividar fora do país. Houve um excessivo endividamento público, que mais tarde isso contribuiu para que houvesse uma situação de inadimplência por parte do governo, na década de 80,
E o governo extremamente endividado e sem capacidade de honrar os compromissos, foi obrigado a pedir a intervenção do FMI na economia brasileira, simplesmente pela incapacidade que passou a ter de honrar seus compromissos com os bancos internacionais. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que esses fatores todos contribuíram para agravar a situação. Internamente, a crise financeira do Estado, como eu falei, que fazia com que ele se tornasse incapaz de atuar como investidor. Quer dizer, o Estado, o governo brasileiro não tinha recursos, mal tinha recursos para pagar a dívida. Não tinha recursos mais para investir na infraestrutura, por exemplo. Houve a cessação de financiamento de bancos internacionais, simplesmente porque o Brasil deixou de pagar a dívida externa, extremamente elevada. Era um dos maiores problemas enfrentados pelo país. E houve também a redução de investimentos estrangeiros diretos no Brasil, a partir da crise da dívida externa. Essa crise do endividamento externo que eu falei, na década de 80, colocar em xeque o modelo de desenvolvimento capitalista dependente, financeira e tecnologicamente, do exterior até então em vigor. O modelo econômico neoliberal busca promover o desenvolvimento apoiado exclusivamente em investimentos privados, sejam eles nacionais e estrangeiros, inclusive em infraestrutura, que sempre foi uma área reservada para os investimentos governamentais. Foi a partir daí que começou a haver a chamada privatização de empresas públicas e de obras, execução de obras públicas. Por exemplo, a privatização de rodovias, em que todos nós somos obrigados a pagar pedágios por conta disso. Adotando a estratégia de ajuste neoliberal, formulada pelo Consenso de Washington, o governo de Itamar Franco, que substituiu Fernando Collor, e o governo Fernando Henrique, que substituiu o governo Itamar Franco, começaram a cumprir suas 3 etapas estabelecidas pelo Consenso de Washington. Primeiro, estabilização da economia com o combate à inflação. E foi a partir daí que surgiu o Plano Real. No governo Itamar Franco, com Fernando Henrique como ministro da Economia. Segundo, a realização de reformas estruturais, com privatizações. Foi aí que houve um avanço da política de privatizações. Desregulamentação de mercados, abertura do mercado interno do Brasil, inclusive para produtos estrangeiros. Liberalização financeira e comercial, quer dizer, também taxas de juros também livres. Retomada dos investimentos estrangeiros, porque o Brasil se tornou atrativo para o capital estrangeiro. E a intenção é exatamente atrair os capitais estrangeiros para compensar a falta de poupança interna, privada e pública. Os governos Itamar Franco e Fernando Henrique Cardoso processaram o combate à inflação com o Plano Real, como já falei. Privatizou empresas estatais e abriu ainda mais a economia nacional, o capital internacional. O governo Lula, que substituiu Fernando Henrique, manteve a mesma política de seu antecessor, à exceção da política de privatização. Mas aqui continuou o Brasil sendo um espaço dominado pelo capital internacional. O governo Dilma Rousseff deu continuidades aos governos de Fernando Henrique e Lula, que lhe antecedeu, retomando a política de privatização, que passou a ter o nome de parceria público-privada. Então, percebe-se que todos os governos atuaram em sintonia com o capital internacional durante esse período.
O governo Michel Temer, em substituir o de Dilma Rousseff, agravou ainda mais a situação econômica e social do Brasil, adotando medidas que aprofundaram a recessão e inviabilizaram a retomada do desenvolvimento do Brasil. Os resultados estão aí. Crescimento econômico negativo. Crescimento negativo. Nós estamos enfrentando isso desde 2014. Desequilíbrios externos. Desindustrialização do país. Em 1980, a indústria brasileira era responsável por 30% do PIB, Produto Interno Bruto. Hoje está a menos de 10%. Houve um processo de desindustrialização que foi provocado exatamente pela abertura da economia brasileira à penetração de produtos importados do exterior. O desemprego, houve estagnação da produtividade, falência generalizada de empresas, desemprego em massa. Esse é o cenário que nós estamos vendo desde 2014. Dívida interna elevada, porque o déficit público continua crescente. Crise fiscal dos governos federal, estaduais e municipais. E agora também retrocesso no campo das conquistas sociais com a adoção da reforma trabalhista. A partir de 1990, quando foi adotado o modelo neoliberal de subordinação do país ao imperialismo exercido pelo capitalismo globalizado, aumentou as vulnerabilidades econômicas do Brasil durante os governos Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso, Lula da Silva, Dilma Rousseff e Michel Temer, que se aprofundaram ainda mais com o governo Jair Bolsonaro, que assumiu o poder em 2019 e essa situação se agravou ainda mais com Bolsonaro, porque além de representar uma ameaça de desmantelamento das instituições democráticas, com sua política neofascista de governo, de piora das condições sociais da população, de comprometimento na saúde da população, com sua inação no combate ao novo coronavírus, e de crescente degradação do meio ambiente do país, como comprovam a queimada das florestas no país, em especial da floresta amazônica. O governo Bolsonaro está radicalizando ainda mais na adoção do modelo econômico neoliberal, que está levando o país à maior subordinação ao imperialismo exercido pelo capitalismo globalizado e particularmente aos Estados Unidos. E a bancarrota da economia brasileira agravada com a pandemia do novo coronavírus. O governo Bolsonaro compromete a soberania nacional pelo alinhamento subalterno do Brasil aos interesses norte-americanos e ao imperialismo exercido pelo capitalismo globalizado, quando decidiu pela entrega da base de Alcântara aos Estados Unidos, a desnacionalização da Embraer, com sua venda Boeing, os leilões de venda da seção onerosa da Petrobras, relativa ao pré-sal, que beneficia o capital estrangeiro, e a privatização do setor de refino, distribuição e transporte de óleo e gás da Petrobras, demonstrando o caráter entreguista do seu governo, que está a serviço do Deus mercado, de Wall Street, do consenso de Washington contra o povo brasileiro. É importante que se diga isso. Que, na realidade, o governo Bolsonaro é o pior da história do Brasil. Desde que o Brasil existe até hoje, é o governo que tem produzido mais danos para a população brasileira, na economia e na sociedade. O modelo econômico neoliberal, que continua em vigor no Brasil, trouxe como consequência, portanto, a recessão econômica que teve seu início em 2014. Isso foi consequência da adoção do modelo neoliberal. Ele entrou em crise no Brasil em 2014.
gerando a falência generalizada de empresas, o desemprego em massa, que atinge 14 milhões de trabalhadores, ou seja, das pessoas que ainda estão procurando emprego, a subutilização de 27 milhões de trabalhadores, muitos dos quais fazendo biscates, vivendo na informalidade, a desindustrialização do país, conforme nós mostramos que houve uma queda de 30% de contribuição ao PIB nacional, caiu para menos de 10% no momento atual. Aumento da desnacionalização do que ainda resta do patrimônio público, com ameaça, por exemplo, de venda da Petrobras, da Eletrobras e do patrimônio público em geral, e, consequentemente, a maior subordinação do país em relação ao exterior. Bem, então esse é o cenário que nós temos da história do país, é a trajetória do Brasil ao longo da história. É uma trajetória, eu diria assim, lastimável, né? Porque, infelizmente, apenas 2 governantes no Brasil adotaram uma postura em defesa dos interesses nacionais. O restante adotaram posições subalternas, por melhores que tenham sido suas intenções na promoção do desenvolvimento do país, mas postura subalterna em relação ao capital internacional, e o resultado é este que nós estamos vendo ainda hoje. Nós vivemos num país que faliu em todos os aspectos, não apenas na economia, mas também no campo das instituições, que estão sendo ameaçadas de colapso exatamente pela grave situação política, econômica e social em que o país vive. O que nós vamos agora falar é sobre as verdadeiras causas dessa dependência política, econômica e tecnológica do Brasil. De início, eu começaria falando sobre a teoria dos sistemas mundiais, desenvolvida por Immanuel Wallenstein, que é um sociólogo americano, já falecido, e Fernand Braudel, sociólogo também francês, também já falecido. Segundo eles, o mundo organiza-se economicamente sob a forma de economias mundo, que seria, no linguajar de Fernand Braudel, um fragmento do universo, um pedaço do planeta economicamente autônomo, capaz de, no essencial, bastar a si próprio e ao qual suas ligações e trocas internas conferem certa unidade orgânica. Isto Fernand Braudel citou em uma obra importantíssima dele, é Civilização Material, Economia e Capitalismo. Encontrei isso na internet. Desculpe, mais uma vez. Encontrei Segundo isso na Wallenstein, sobre a civilização material. A formação do sistema mundo ocorreu do século XVI, início do sistema capitalista, e suas transformações até nossos dias, considerando o sistema capitalista como um sistema mundial. No século XIX, praticamente todas as regiões do planeta haviam sido incorporadas ao sistema mundo capitalista. Isto está citado por Immanuel Wallenstein em sua obra Unthinking Social Science, que foi publicada em 1991. Do que foi citado por Fernand Braudel, por Immanuel Wallenstein, pode-se concluir que a partir de 1990, o sistema mundo capitalista integrou todos os imperialismos das grandes potências que se transformaram no novo imperialismo no capital globalizado. Sobre a questão dos sistemas mundiais, é importante observar que, segundo Immanuel Wallenstein, ele é composto por uma divisão entre centro, periferia e semiperiferia.
em função da divisão do trabalho entre as regiões do planeta. O centro é a área de grande desenvolvimento tecnológico, que produz produtos complexos. A periferia é a área que fornece matérias-primas, produtos agrícolas e força de trabalho barata para o centro. A troca econômica entre periferia e centro é desigual. Isso sempre aconteceu. Os números demonstram isso. A periferia tem que vender barato seus produtos, enquanto compra caro os produtos do centro. E essa situação tende a reproduzir-se de forma automática, quase determinista, embora seja também dinâmica e mude historicamente. Quanto à semiperiferia, trata-se de uma região de desenvolvimento intermediário, que funciona como um centro para a periferia e uma periferia para o centro, como é o caso do Brasil. O Brasil é um país semiperiférico e funciona como periferia para o centro, ou seja, para os países mais desenvolvidos. Já a periferia, ele, digamos assim, é cativo tanto dos países capitalistas centrais quanto dos semiperiféricos. Por exemplo, o Brasil já foi acusado em alguns momentos da sua história de ser imperialista, por exemplo, por paraguaios e bolivianos. E é um país semiperiférico. Alguns países do centro, ou seja, os países mais desenvolvidos, assumiram a condição de imperialista ao exercerem seu domínio sobre países da periferia e semiperiferia que têm sido objeto de expoliação secular. Veja bem, esse domínio ele foi exercido ao longo da história de forma direta, né? Quer dizer, o próprio imperialismo, o próprio país capitalista central, por exemplo, a Inglaterra, o Império Britânico, dominou, por exemplo, a Índia, esteve presente na Austrália, na Nova Zelândia, em regiões da China, como por exemplo Hong Kong. Até recentemente, Hong Kong era um protetorado britânico, com digamos assim, prepostos nomeados pelo rei ou rainha da Inglaterra, a depender da época. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é que, em alguns casos, houve uma dominação direta, exercida por prepostos desses países capitalistas centrais. Em outros, eles governavam utilizando títeres, quer dizer, governantes nascidos nos seus países, mas subalternos aos interesses das grandes potências. E o Brasil é, digamos assim, exemplar neste sentido. Que a subalternidade dos governantes brasileiros vem de longa data. E hoje no Brasil nós temos um governante subalterno ao extremo, sobretudo aos Estados Unidos, que é o caso do Bolsonaro. Um aspecto importante observar é que a semiperiferia é caracterizada por Immanuel Wallerstein como um elemento estrutural necessário para realizar um papel estabilizador semelhante da classe média dentro da configuração de classe de um país. Por exemplo, em um país é estável, tem estabilidade política e social, quanto maior for a presença da classe média. Se, por exemplo, um país apresenta uma situação em que a classe média é pequena, muito pouco representativa, e existe, digamos assim, um sistema, ou seja, uma minoria dominante no país e uma grande massa, digamos assim, de deserdados, de pessoas situadas, digamos assim, numa condição socialmente vulnerável, é uma situação, digamos assim, não muito desejada
pelos governantes. Quer dizer, a classe média, quer dizer, quanto mais o país tem uma classe média robusta, mais estabilidade política e social o país passa a ter. Porque as disparidades entre os de cima com os de baixo, na escala social, não seriam tão grandes ao ponto de criar até um ambiente de convulsão social. Então a classe média opera assim como se fosse um algodão entre os cristais. E tem um aspecto também importante, que a classe média, sociologicamente está explicado, que a classe média não tem uma ideologia própria. A ideologia da classe média é a ideologia da classe dominante, da burguesia. A classe média tem a aspiração de ascender. E isto é que faz com que, de modo geral, a classe média adira aos propósitos políticos e ideológicos das classes dominantes. Em vários são os exemplos na história do mundo e do Brasil em que isso acontece. Não podemos deixar, por exemplo, de reconhecer que a classe média foi muito importante no apoio à ditadura, ao golpe de Estado de 64. Grande parte da classe média, eu diria até a maioria da classe média no Brasil, aderiu ao golpe de Estado para a derrubada do governo João Goulart. Recentemente, durante o governo Dilma Rousseff, grande parte da classe média aderiu à tentativa de retirada de impeachment, ao movimento de impeachment de Dilma Rousseff. A classe média contribuiu, por exemplo, à remoção de Dilma Rousseff do poder. Da mesma forma como a classe média, grande parte da classe média contribuiu para a vitória de Jair Bolsonaro nessas eleições, sob o pretexto de que combateria a corrupção e evitaria a volta do lulopetismo ao poder. Então, elegeram Bolsonaro com esse propósito. Então, a classe média aderiu aos propósitos exatamente das classes dominantes, elegendo Bolsonaro, que está fazendo o mais desastroso governo da história do Brasil. Então, como eu lhes disse, a semiperiferia é similar à classe média no ambiente de uma sociedade. Isso na relação entre os países. Porque a semiperiferia passaria a exercer um papel estabilizador semelhante ao da classe média na configuração dos sistemas de Estado em todo o mundo. Assumiria assim uma função, nos dizeres de Giovanni Arrighi, que é um economista italiano, que na sua obra A Ilusão do Desenvolvimento, ele afirmou que nessas circunstâncias a semiperiferia assumiria uma função de legitimação sistêmica, mostrando à periferia, ou seja, aos de baixo, que eles também têm a possibilidade de chegar onde eles chegaram, ou seja, a semiperiferia. Como também os países do centro acenam com a possibilidade da semiperiferia chegar lá também. É por isso que há um esforço muito grande de países semiperiféricos de alcançar a condição de país desenvolvido. Segundo Giovanni Arrighi, a condição semiperiférica é descrita como aquela na qual um número significativo de estados nacionais, como é o caso do Brasil, permanece estacionado de forma permanente. Essa é a intenção dos países capitalistas centrais. Entre as condições central e periférica, exatamente para ser o algodão entre os cristais,
evitar que a periferia se rebele contra o centro. E que, apesar de ter passado por transformações sociais e econômicas de longo alcance, como o Brasil teve, continua relativamente atrasado em aspectos importantes. A RIG afirma que o centro do sistema mundo é composto pelos países mais desenvolvidos do mundo, que são aqueles integrantes do núcleo orgânico da economia capitalista mundial. Isto é, os países da Europa Ocidental, Benelux. Benelux é Bélgica, Holanda, Luxemburgo, por isso é chamado Benelux. Escandinávia, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia e Islândia, Alemanha Ocidental, Austrália, Áustria, digo melhor, Suíça, França e Reino Unido, na América do Norte, Estados Unidos e Canadá, e também a Austrália e Nova Zelândia, que também são integrantes do centro do sistema capitalista mundial. Após a Segunda Guerra Mundial, passaram a integrar este núcleo, ou seja, de países mais desenvolvidos, o Japão e a Itália, que eram até então países semiperiféricos. A tese que vigorava após a Segunda Guerra Mundial, de que seria possível a todas as nações periféricas e semiperiféricas alcançarem um estágio de elevado nível de desenvolvimento desfrutado pelos países capitalistas centrais, similar aos Estados Unidos, não se realizou. A partir da segunda metade do século XX, houve várias tentativas de promoção do desenvolvimento econômico e social em vários países do mundo que fracassaram, sejam aquelas nos marcos do capitalismo, com o nacional desenvolvimentismo, encetado, por exemplo, no Brasil. Por exemplo, o governo Vargas encetou o nacional desenvolvimentismo e o próprio João Goulart tentou retomar o nacional desenvolvimentismo de Vargas. E também aquelas tentativas com a implantação do socialismo, como a União Soviética e países socialistas do leste europeu, que hoje que não existem mais como país socialista. Entre outros. Houve vários sucessos, parciais e temporários, mas exatamente no momento em que todos os indicadores pareciam rumar na direção ascendente, quase todos os países capitalistas periféricos e semiperiféricos entraram em colapso durante a década de 1990. Um caso exemplar é o da União Soviética, que se afirmava que iria ultrapassar os Estados Unidos em termos de desenvolvimento econômico. E faliu em 1990. Um fato evidente, a transformação de país capitalista periférico ou semiperiférico para a condição de desenvolvido é bastante difícil de realizar, conforme demonstrado por Arrighi em sua obra Ilusão do Desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, o Japão e a Itália foram os únicos a sair da condição de países semiperiféricos para de integrantes do núcleo de países desenvolvidos. 2 países apenas, semiperiféricos, que alcançaram a condição de desenvolvido. O Brasil, por exemplo, tenta alcançar a condição de desenvolvido e não consegue. Não conseguiu até hoje. Devido à importância geopolítica durante a Guerra Fria, o Japão e a Coreia do Sul conseguiram escalar para um nível mais alto de desenvolvimento devido ao apoio financeiro que obtiveram dos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial. Por exemplo, o apoio dos Estados Unidos a ambos os países tem muito a ver com a disputa ideológica, geopolítica com a União Soviética e com a China. Por isso que o governo americano ajudou esses países a promover o seu desenvolvimento. Além, claro, do papel desempenhado pelo Estado Nacional, tanto do Japão quanto da Coreia do Sul, na promoção do desenvolvimento. A Coreia do Sul,
por exemplo, foi o único país da periferia, foi o único da periferia do sistema mundo capitalista que evoluiu para a condição de país semiperiférico na segunda metade do século XX. A Itália conseguiu alcançar o patamar de país desenvolvido após a Segunda Guerra Mundial, graças a uma série de fatores favoráveis existentes em sua economia e ao papel desenvolvimentista desempenhado pelo Estado italiano. O Estado italiano procurou planejar a economia no sentido de que ela alavancasse. A China, que era um país semiperiférico da economia mundial, abandonou a construção do socialismo maoísta e se integrou ao sistema mundo capitalista, aproveitando de suas vantagens econômicas comparativas, como o gigantesco tamanho do mercado, baixíssimo custo da mão de obra, grande infraestrutura existente. A China, devido a esse fato, pode integrar o núcleo de países desenvolvidos graças, sobretudo, ao papel centralizador e desenvolvimentista desempenhado pelo governo chinês. A postura do governo chinês é desenvolvimentista, é o desenvolvimento nacional, é o nacional desenvolvimentismo. Não há subalternidade do governo da China em relação ao capital internacional. O governo chinês inteligentemente se aproveitou que o capitalismo estava em crise e que criou as condições para que o capitalismo ampliasse o seu mercado, exatamente diante do gigantismo do mercado consumidor chinês. Isso foi um fator de atração, além do baixíssimo custo da mão de obra que a China possuía. Então a China utilizou desse fato, o governo chinês, mas também estabeleceu várias condições para a presença do capital estrangeiro em seu território. Uma das condições é de que no balanço econômico, financeiro do capital estrangeiro, ou seja, as empresas que forem se instalar na China, elas têm que apresentar um balanço positivo, ou seja, a receita de exportação gerada por essas empresas deve ser maior do que o gasto com importações que essas empresas façam, atraindo, por exemplo, matérias-primas ou com o pagamento de patentes e também com a remessa de lucros que essas empresas encaminham para suas matrizes. Mas o balanço que eu quero afirmar é o seguinte, que as empresas elas têm que apresentar um balanço positivo em benefício do governo chinês. Esta é uma das razões pelas quais a China conseguiu alavancar sua economia e obter taxas extremamente elevadas de crescimento. Simplesmente o governo age de forma ativa em benefício dos interesses nacionais. E por conta disso é que pode integrar o núcleo de países desenvolvidos e até mesmo ultrapassar os Estados Unidos como potência econômica dominante no planeta. É a expectativa que se tem que em 2050 a economia chinesa ultrapasse os Estados Unidos. Sem se falar de que a poupança gerada pela atividade econômica chinesa contribui para que haja investimentos maciços no desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Não é por acaso que a China está assumindo a liderança, inclusive em viagens espaciais, com desenvolvimento de espaçonaves, cápsulas espaciais, inclusive para pesquisas do universo, além de
contribuir para o desenvolvimento das comunicações modernas, por exemplo, com 5G. A tecnologia 5G chinesa é a mais avançada do mundo. E isso tem muito a ver com os investimentos maciços que o governo chinês tem realizado contando com o apoio das empresas chinesas privadas que operam por lá. Bem, com o fim da União Soviética, a Rússia, que se enquadra como um país semi-periférico, a Rússia ainda é um país semi-periférico da economia mundial, ela se integrou ao sistema mundo capitalista, sem se tornar subalterna a partir do governo Vladimir Putin. Porque no governo Yeltsin era um governo subalterno aos interesses do capital internacional. Mas com Vladimir Putin existe um plano de governo de Putin no sentido de fazer com que a Rússia alcance elevado nível de desenvolvimento e que volte a ocupar as posições que a União Soviética ocupou no passado. E a Rússia, ela apresenta vantagens econômicas comparativas também. É um grande mercado, possui grandes recursos naturais e tem uma estrutura industrial de grande porte. Então tem possibilidade de alcançar o status de país desenvolvido. Mas tem condições de assumir esse papel porque tem um governo que é desenvolvimentista, que é o governo de Vladimir Putin, e que não está subalterno aos interesses do capital internacional. O Brasil era um país periférico até 1930, porque era basicamente um país agrário. Uma das características de país periférico é ser um país que baseia a sua atividade econômica na atividade agrária, agropecuária. Até 1930 o Brasil era isso. E galgou a condição de país semi-periférico quando se industrializou e implantou um razoável parque industrial no país, sobretudo em São Paulo. Este processo, essa condição de país semi-periférico, está ameaçada de retroagir para a condição de país periférico. E isso está refletido, primeiro, na desindustrialização do país, que tem uma contribuição da indústria menos de 10% do PIB atualmente, quando já foi de 30%. E além disto, na pauta de exportação do Brasil, são os produtos agropecuários que são os que pesam mais. Não há produto manufaturado nem industrializado na pauta de exportação do Brasil. Então o Brasil está ameaçado de retroagir à condição de país periférico. Se for sucateada a estrutura industrial existente no país, com a continuidade do modelo neoliberal. Pode-se afirmar que o insucesso na promoção do desenvolvimento econômico e social da quase totalidade dos países periféricos e semiperiféricos do mundo deve ser atribuído ao fato desses países não conseguirem se libertar de suas amarras ou de sua dependência do sistema mundo capitalista. Essa é a realidade. Em sua obra, On Thinking Social Science, o sociólogo norte-americano Immanuel Wallenstein afirma que é preciso rever os paradigmas atuais das ciências sociais e passar a pensar de outro modo no século XXI. Wallenstein defende a tese de que não basta encetar a luta de libertação nacional em cada país, como aconteceu durante o século XX.
Muita gente imaginava que seria possível conquistar a emancipação nacional lutando dentro do seu território, conquistando poder e tentando levar avante aquilo que se propunha a realizar. Mas houve um rotundo fracasso em todos os países que tentaram alcançar esse objetivo. Isto explica o insucesso da grande maioria dos países periféricos e semiperiféricos para romper com a dependência. Que o Wallenstein defende a tese que não basta encetar a luta de libertação nacional em cada país, sem que ocorra, isso é importante, a ruptura dos países periféricos e semiperiféricos do mundo em relação ao sistema mundo capitalista. Não basta, por exemplo, lutar pela libertação nacional sem que se encete a luta pelo fim do sistema mundo capitalista em vigor. Então, são dois objetivos que deveriam ser colocados por todos aqueles que desejam conquistar a emancipação nacional de seus países. E isso explica o insucesso da grande maioria dos países para romper com a dependência. Ao invés de romper com o sistema mundo capitalista, a China preferiu a ilha se integrar. Porque seu governo teve a capacidade de evitar as maléficas consequências do que tem acontecido em todos os países que são submetidos à tirania do capital internacional. Nem todos os países reúnem, entretanto, as mesmas condições da China para atrair capitais de todo o mundo e possuem governos capazes de não sucumbirem às imposições do capital internacional. A China, portanto, representa uma exceção. Não promoveu uma ruptura com o sistema mundo capitalista, mas ao invés de promover a ruptura, se integrou a ele. Mas comprometendo seu projeto original de implantação do socialismo no país, que foi proposto exatamente por Mao Tse-tung. Bem, agora nós vamos, já nas nossas conclusões, mostrar como libertar o Brasil de sua secular dependência. Bem, levando em conta a trajetória do Brasil ao longo da história, pode-se afirmar que seu progresso político, econômico e social foi abortado pelas potências imperialistas, contando com a colaboração dos diversos governantes do país que agiram de forma subalterna durante o período colonial de 1500 a 1822, o Império de 1822 a 1889 e a República de 1889 até a Era Contemporânea, com exceção dos governos Getúlio Vargas e João Goulart, que tentaram romper com a dependência nacional em relação às grandes potências imperialistas e, por causa disso, foram aperrados do poder. Depreende-se também, com base na análise das causas da dependência dos países periféricos e semiperiféricos, como é o caso do Brasil, que o desenvolvimento nacional autônomo dos países periféricos e semiperiféricos, seja de base capitalista ou socialista, não terá êxito se não houver ruptura com o sistema mundo capitalista globalizado, com a realização de uma revolução mundial contra a ordem econômica dominante no mundo, que condiciona o desenvolvimento de todos os países do mundo. Isto explicaria as razões pelas quais o Brasil, como um país semiperiférico do sistema mundo capitalista, foi mal sucedido nas duas tentativas de promover o fim da sua dependência política, econômica e tecnológica. O insucesso da quase totalidade dos países periféricos e semiperiféricos
capitalistas e socialistas, que tentaram promover seu desenvolvimento autônomo em relação ao sistema mundo capitalista, se deve ao fato de terem promovido suas revoluções sociais sem realizar uma revolução mundial, coordenada globalmente. Isso significa dizer que, em escala mundial, os povos de todos os países periféricos e semiperiféricos deveriam lutar para realizar suas revoluções nacionais simultaneamente com a realização de uma revolução mundial, visando o fim do sistema mundo capitalista, com a construção de uma nova ordem econômica e política mundial que contribua para acabar com a expoliação que sofrem no momento atual pelo imperialismo globalizado. Sem esta perspectiva, o nacional-desenvolvimentismo e o socialismo, como projetos de sociedade, estarão fadados ao fracasso. Um fato que fica evidente é que, enquanto o sistema mundo capitalista, esse é um aspecto importante, enquanto o sistema mundo capitalista globalizado atua com base em estratégias globais apoiadas pelos países capitalistas centrais e coordenadas por organizações internacionais, como um exemplo concreto disso é o Consenso de Washington. É o modelo neoliberal que praticamente foi adotado em todo o mundo. Isso graças à ação dos países capitalistas centrais e coordenadas por organismos internacionais. Enquanto isso, os povos dos países periféricos e semiperiféricos não atuam de forma coordenada na luta contra o inimigo comum, o sistema mundo capitalista. E isso coloca na ordem do dia a necessidade de que todos os povos do mundo têm que se unir. A luta tem que ser única, não só para transformar internamente seus países, mas também o mundo como um todo. Cabe observar que a Revolução Mundial, essa tese da Revolução Mundial, já foi defendida pelos líderes da Revolução Socialista na Rússia, Vladimir Lenin e Leon Trotsky, que consideravam que a Revolução Socialista deveria ser mundial e permanente. Tanto Lenin quanto Trotsky acreditavam na necessidade de uma revolução mundial. A diferença era que Trotsky propunha um caminho centrado na real participação do trabalhador, ao contrário do programa soviético, centrado o programa soviético que mostrou mais tarde a sua intenção de retirada da participação popular. A diferença basicamente é que Lenin, o Trotsky defendia uma participação real do trabalhador na luta pela Revolução Mundial, enquanto que sobretudo o Stalin, quando sucedeu a Lenin, mostrou sua intenção de retirada da participação popular. Por exemplo, os sovietes, o nome a partir do qual surgiu a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os sovietes deixaram de funcionar durante o governo de Stalin. Adotou-se o falso argumento da necessidade de consolidação do Estado Socialista na União Soviética. E isso em detrimento da expansão da Revolução Socialista Mundial. Isso aconteceu quando Stalin assumiu o controle do poder na União Soviética e impôs uma dinâmica de afastamento completo do projeto original da Revolução Russa, que defendia a Revolução Mundial. Conclui-se, portanto, meus amigos, que o Brasil e todos os países periféricos e semiperiféricos só se libertarão do seu atraso econômico realizando em cada país uma verdadeira revolução que promova mudança na base econômica e na superestrutura política e jurídica da nação. E o fim da secular dependência em relação aos imperialismos, tanto o antigo quanto o moderno, com a realização de uma revolução mundial que promova a construção de uma nova ordem econômica e política mundial.
Para realizar a Revolução Mundial é preciso constituir um Fórum Mundial pelo progresso da humanidade, por organizações da sociedade civil de todos os países do mundo. Neste fórum, deveriam ser debatidos e estabelecidos objetivos e estratégias de um movimento mundial pela construção de um novo modelo de sociedade em cada país do mundo, de acordo com a vontade de seus povos, e pela constituição de um governo democrático mundial e um parlamento mundial, visando sensibilizar todos os povos, no sentido de tornar realidade um mundo em que prevaleça a liberdade, a igualdade e a fraternidade em cada país do mundo, e a paz internacional e o progresso para toda a humanidade. Para serem bem-sucedidas, as revoluções nacionais devem se realizar simultaneamente com a Revolução Mundial, e não de forma isolada como no passado. Os povos de todo o mundo devem ser convocados, no meu entendimento, para realizar revoluções em seus países. E também uma revolução mundial redentora da humanidade. Esta a mensagem que eu lhes trago nesta oportunidade, relacionado com a libertação do Brasil do atraso econômico e de sua secular dependência. Está bastante claro que não superaremos este atraso econômico, nem nossa dependência, sem que uma efetiva revolução se realize no país. Alguém pode perguntar, seria uma revolução violenta? Não necessariamente. O uso da violência resulta das circunstâncias políticas existentes em cada país. De modo que, por exemplo, os países escandinavos são exemplares nesse particular. Eles promoveram uma revolução pacífica, sem o uso da violência, e transformaram os seus países, digo melhor, Suécia, Dinamarca, Noruega, Finlândia, Islândia, em países que são exemplares em todo o mundo, como os de maior progresso político, econômico e social. E não precisaram pegar em armas para a derrubada dos detentores do poder. Foi um processo que evoluiu a partir do entendimento. Quer dizer, na medida que haja boa vontade entre todos os habitantes de um país, entre as classes sociais e os segmentos sociais, havendo um entendimento, é possível realizar a revolução sem necessariamente apelar para o uso da violência. Então, como eu já disse, a violência ela é consequência exatamente do insucesso na possibilidade de que as transformações políticas, econômicas e sociais não se realizem. Então, diante da inviabilização de um caminho pacífico, de mudanças políticas, econômicas e sociais, a violência passa a ser colocada como alternativa para aqueles que desejam realizar uma mudança para melhor na sociedade que nós vivemos. Portanto, meus amigos, é isso que eu tinha a dizer, e desejo, para finalizar, deixar aqui meu abraço fraternal para todos. Até a próxima.